Mariana Borges, bem-vinda a este Só por Hoje, Reiki para um Mundo Inclusivo. É um enorme prazer estar aqui contigo hoje. Mariana, tens formação pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, mestre e doutoranda pelo Programa de Enfermagem em Saúde Pública da ERP, és voluntária em Reiki e outras terapias e também voluntária do grupo Anima de Reiki do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Além de gostares de desportos náuticos e corrida, cristais e livros, realizaste um estudo sobre a avaliação do nível de ansiedade e stress em mulheres inférteis com aplicação do Reiki na reprodução assistida. Então, por este trabalho, recebes também o Prémio Ayashi de Investigação Reiki da Associação Portuguesa de Reiki. Muito obrigado pelo teu trabalho, Mariana. Obrigada, Mariana, João. comecemos então pela razão que te levou à prática de Reiki. De onde surgiu este apelo? Primeiro, eu só preciso agradecer a oportunidade de partilhar com você um pouquinho daqui, né, de a gente estar mais próximo. Obrigada por esse prêmio extremamente importante aí para quem é reikiano. Nunca imaginei. Meu coração vibra forte. Bom, a razão por praticar o Reiki, primeiro, é ser feliz, assim como os princípios nos propõem, né? Eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero viver num mundo um pouco mais feliz, né? Especialmente no momento em que a gente vive, no contexto pós-pandêmico, em que a gente merece um cadinho de felicidade. Então, esse convite à arte da felicidade foi a minha maior motivação, né, de viver a energia do Reiki em mim, especialmente, e me conectar com a minha própria energia, com a minha própria espiritualidade, né? E assim me reconhecendo, né? Buscando o meu autoconhecimento, para que eu pudesse também ser o melhor para o mundo em que eu vivo, para as pessoas com quem eu convivo, para aquilo que eu proponho a me fazer. E, além disso, ser um canal, né? O Reiki é um convite, de fato, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma responsabilidade importante, mas eu sempre busco e prezo, né, por ser um canal limpo, por ser um canal honesto e por ser uma trabalhadora, né, por ser a ponte, e apenas isso. Né? Então, eu quis levar o Reiki para outras pessoas por ser uma energia que traz essa possibilidade de autoconhecimento, de reconexão com si, né? E, além disso, contribuir, né, com os grupos do qual eu faço parte. Eu sou voluntária em alguns grupos aqui em Ribeirão Preto, e também, quando a gente se junta aí com os grupos do mundo todo, fazer parte desse canal, fazer parte dessa história e levar o Reiki aí para o máximo de pessoas possível para esse mundo também. Então, verdadeiramente, nós podemos sentir que Reiki é uma ferramenta, é um recurso para o nosso desenvolvimento pessoal, não é? E tu tens feito isso de uma forma mesmo muito, muito interessante, muito empenhada e muito bonita. Desde já, muito obrigado. Mariana, sendo enfermeira, como o Reiki entra no teu dia-a-dia e de que forma te inspira e ajuda no trabalho? Uau, né? Isso é bem amplo. Eu vou tentar resumir aqui. Eu me formei como enfermeira, mas hoje eu sou professora. Na verdade, eu sempre quis ser professora, sabe? Sempre foi minha motivação, assim, do ponto de vista profissional, mas educadora. E o Reiki, dentro do contexto da saúde, ele sim, ele permite que a gente se conecte mais e em maior profundidade com as pessoas que eu cuido ou que eu cuidei, e também com as pessoas que eu partilho educação, que eu ensino aquilo que eu aprendi, né? Então, acima de tudo, é essa conexão que o Reiki, que a energia do Reiki proporciona. Depois, avançar, ampliar as formas de cuidado no contexto da enfermagem. Hoje a gente atua nas práticas avançadas, que são práticas que requerem aí segurança, que requer conhecimento técnico científico, mas também humano, né? E o Reiki, ele é hoje, no contexto da saúde, ele já é visto como uma ferramenta, né, como um recurso terapêutico extremamente importante, que traz benefícios, né, para a saúde, com desfechos clínicos benéficos e importantes, né? Mas, acima de tudo, para a prática de enfermagem, ele pode ser, sim, mais um recurso terapêutico que amplia as possibilidades da enfermeira, do enfermeiro atuar na sua assistência. A enfermagem é a arte de cuidar, e o Reiki, ele trabalha a arte de ser feliz, busca a arte de ser feliz. Então, aliar essas técnicas, que a gente tem várias técnicas, aliar esses princípios,
na formação profissional, no manejo do cuidado, né? Seja ele onde for, eu estou no hospital, eu estou no ambulatório, eu estou na atenção básica, né? Na coletiva. Então, é mais uma forma de você oferecer para as pessoas uma possibilidade de buscar autoconhecimento, de emancipar a pessoa para o seu próprio autocuidado, mas também favorece ao profissional de saúde, à enfermeira, ao enfermeiro, mais uma ferramenta de cuidado extremamente segura e eficiente nesse contexto da saúde, eu digo, né? E aí a gente trabalha a questão da integralidade. O reiki ele permite, porque ele atua em todas as dimensões, né? Assim como o reiki acredita na multidimensionalidade do ser humano, a enfermagem também. Então a gente não cuida de uma doença, a gente cuida da pessoa primeiro. O centro do cuidado da enfermagem é na pessoa. Então a gente olha para o aspecto físico, para o aspecto emocional, o mental, o espiritual, o ambiental, o familiar e o coletivo, que é o meio que ele vive. E aí a gente vai olhando, buscando as estratégias melhores para poder oferecer para essa pessoa na sua necessidade de cuidado, mas também pensando em prevenção de problemas em saúde, em promoção da saúde, que é justamente essa saúde emancipatória, que coloca a pessoa ciente do seu próprio autocuidado, é que eu acredito que o Reiki seja uma ferramenta importante para esses profissionais. Maravilhoso mesmo, Mariana. E realmente é incrível vermos como Reiki se integra tão bem e tem valores tão bons que se associam tão bem aos altos valores daquilo que é a enfermagem, não é? O cuidar do Sem outro dúvida. e olhar a pessoa como pessoa, não é? E não como uma Sim. doença. Olha, tu sentes que no Brasil os enfermeiros e médicos encontram-se mais atentos às práticas integrativas e complementares como apoio à pessoa? Sem dúvida, estamos avançando, graças a Deus, né? Sem dúvida estamos avançando. O nosso cenário há 15, 20 anos era bem diferente de hoje. Aqui no Brasil a gente ainda caminha timidamente, a passos ainda não tão largos assim, porque a gente vive num modelo biomédico, ou seja, aquele modelo centrado na patologia, centrado nas questões só curativas, né, do ponto de vista da medicina convencional, de uma maneira geral do cuidado convencional. Mas não, os estudos que nós temos e que estamos acompanhando, estudos internacionais, né, por meio das evidências científicas, mas também por meio das evidências baseadas em valores humanos, já nos mostram, né, que as práticas integrativas e complementares, assim a gente chama aqui, elas são recursos terapêuticos que hoje são validadas pela ciência, né, e são queridas pela população de uma maneira geral. Aqui no Brasil, nós temos hoje uma política pública nacional de práticas integrativas e complementares, que é a PNPIC, que permite que respalde os profissionais de saúde incluírem no seu rol de assistência as práticas integrativas e complementares, que tem evidências científicas, mas também que agrega esse conhecimento tradicional de povos originários nós temos aqui, né? Dessa cultura tradicional que a gente estamos resgatando. Ainda há algumas resistências, mas a gente entende que isso é completamente é normal, né? A gente não aprende na faculdade, a gente não aprende a olhar para essa questão além do que a gente aprende do ponto de vista técnico e científico. Como se práticas integrativas não tivessem ciência, porque são ciências, mas que foram marginalizadas ao longo do tempo quando a gente introduziu esse método científico como é hoje. Entretanto, o método científico hoje ele está se rendendo, né? Ele está vendo, olha, não é excluir a possibilidade, é integrar. E é o que a gente espera, né? Então, a gente aqui no Brasil, nós temos hoje equipes de saúde que estão se formando, estão se preparando, se capacitando para integrar essas práticas na sua assistência. Isso é muito importante, né? Então, o que a gente deseja é justamente essa integralidade por meio da política pública, né? Que já só por si já dá essa validade, né? Legitima essa assistência para que a gente possa oferecer aí com segurança e com efetividade para todas as pessoas. Olha, é verdadeiramente maravilhoso e acho incrível que o Brasil esteja, de certa forma, tão avançado, não é, neste acolhimento daquilo que sejam práticas integrativas, porque pode parecer que são passos pequenos, mas já são passos gigantes, na verdade, para todos nós que estamos a observar, não é? E de facto é bonito estarmos a considerar a pessoa como pessoa e encontrar tudo aquilo que possa ser necessário para cuidar dela.
Olha, a infertilidade é algo muito impactante para a mulher e a família. O que te motivou a realizar este teu estudo? Bom, primeiro que a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos, né, governamentais e não governamentais, hoje reconhecem, né, a infertilidade como uma condição de saúde importante e pública, né? A gente vê aí que cerca de 15% dos casais no mundo todo sofrem, né, por alguma dificuldade de engravidar, especialmente 40% das mulheres podem apresentar ou já apresentam alguma dificuldade, algum desafio nesse processo. Então, é um recorte da população importante, epidemiologicamente falando também, né? E que merece um olhar dos profissionais de saúde, das políticas públicas para essa condição, né? Em que as mulheres e que esses casais passam. No Brasil e no mundo, a gente tem pouquíssimos estudos, são escassos em relação à infertilidade, quando a gente olha para as práticas integrativas como intervenção clínica, para avaliar os desfechos clínicos, aquilo que traz resultados positivos, aquilo que traz resultados ainda vulneráveis, ou aqueles que muitas vezes não trazem resultados e que merecem maior investigação, né? Então, é nesse sentido que eu busquei essa população para utilizar o reiki, né, como uma estratégia clínica de cuidado e avaliar, né, como isso impacta na vida das mulheres. A gente sabe que, especialmente das mulheres, a gente sabe que a infertilidade impacta de maneira negativa, multidimensionalmente, a vida de um casal. Né? Então, e por a gente ter apenas, né, protocolos clínicos muito técnicos que não olham para essa dimensão além, né, para a dimensão emocional, para a dimensão espiritual, para a dimensão mental, se restringe muito. Então, é uma consulta médica com procedimentos pré-estabelecidos, mas ao mesmo tempo um pouco distante, um pouco frio. Então, essas práticas integrativas, além dela tentar trazer à luz, né, evidenciar essa multidimensionalidade, ela também pode ser mais um recurso terapêutico que facilite, né, que auxilie nesse processo, especialmente, né, no que eu estou estudando, a ansiedade, estresse dessas mulheres, e ver como, no caso, o reiki impacta ou nesses desfechos, né? A gente sabe que estresse e ansiedade, eles são fatores de risco. Né? Ainda isso não está totalmente elucidado pela literatura científica, mas no manejo clínico a gente percebe o quanto isso impacta nos resultados dos tratamentos. Então, foi nesse sentido que eu busquei trabalhar essa estratégia com essa população, né? E vendo que cada vez mais a gente tem recebido mulheres nessa condição de infertilidade aqui no Brasil. Maravilhoso, Mariana. É mesmo um trabalho muito meritório e parabéns a ti e a todos aqueles que puderam participar neste estudo. Tu conseguiste encontrar alguns resultados que possam indicar que Reiki auxilia na redução dos níveis de stress e ansiedade? João, eu vou tentar fazer um resumo assim bem breve para que as pessoas entendam como que eu estou usando a pesquisa, né? Como que a pesquisa foi desenhada. É um estudo clínico, é um ensaio clínico, ele é randomizado, ou seja, as mulheres elas são sorteadas para cair nos grupos de estudo desse trabalho, ele é controlado, ou seja, eu tenho 3 grupos, o grupo das mulheres que receberam reiki, um grupo placebo, que era só imposição de mãos, não tinha nenhuma técnica de reiki acontecendo, e um grupo controle, mulheres que não receberam a intervenção, né? E a gente chama de simples cego. As mulheres não sabiam, quando elas caíam na intervenção, que é o grupo de reiki, o grupo placebo, elas não sabiam qual era o grupo delas. Elas só sabiam que iam participar, que elas iam ser do grupo de intervenção. E foi um estudo que a gente tem critérios de inclusão importantes, né? E essas mulheres, elas foram, então, o reiki ele foi aplicado em 3 momentos do estudo, que a gente chama de momentos bem sensíveis do tratamento, que é no início do tratamento, depois quando elas captam os óvulos e depois quando elas transferem os embriões. Para os profissionais de saúde que lidam com essa população nos tratamentos de reprodução assistida, esses momentos são bastante vulneráveis, porque as mulheres se mostram mais ansiosas e mais estressadas, por medo, né? Pode não dar certo, e especialmente quando elas já passaram por tratamentos que tiveram insucesso. Então, e a minha população, a gente não conseguiu atingir, João,
o número amostral, a amostra calculada previamente, para que a gente tivesse maior variabilidade de resultados e de dados. A gente começou a pesquisa no meio da pandemia, na verdade foi no início da pandemia. E a gente sabe que naquele contexto, né, as mulheres que estavam grávidas, elas faziam parte de um grupo de risco importante para a Covid-19. Então, muitas não buscaram tratamento, outras esperaram, então elas adiaram o seu processo, né, para retornarem só depois. E aí comprometeu a minha amostra. Então, neste estudo, ainda não foi possível identificar o impacto do reiki nos níveis de estresse e ansiedade. Entretanto, foi possível identificar que as mulheres que receberam reiki engravidaram mais em relação às mulheres que estavam nos outros grupos de estudo. Isso por si só já é um dado extremamente importante para a área da infertilidade, para a área da reprodução assistida e para o reiki, que mostra que é sim uma ferramenta capaz de impactar nessas mulheres nas condições de infertilidade. Entretanto, na questão dos níveis de estresse e ansiedade, a gente não conseguiu, o meu estudo foi um estudo quantitativo, então foi por escalas psicométricas, por análise estatística, né? Ainda não foi possível identificar. O que nós estamos vendo a partir agora da finalização da análise é que determinados grupos já apontaram alguma relação, do qual ainda não posso trazer porque nós ainda não temos esse dado. Mas eu espero, né, que independente, assim, embora o estudo esteja buscando avaliar o nível de estresse e ansiedade, de alguma forma o impacto já é um dado importante. Agora, essa em relação à gestação, isso para a gente ficou muito feliz, que isso também responde um dos objetivos do nosso estudo aqui no Brasil. Eu acredito que um estudo não tem necessariamente que ter um resultado, mas o simples facto de o já estar a fazer, ele já tem por si um grande valor, não é? E hoje em dia começar a olhar para as coisas também dessa forma, não é? Portanto, um enorme parabéns mesmo a ti, Mariana, por todo este grande esforço, e eu acredito que também são sementes que irão inspirar outras pessoas e no futuro teremos também os resultados do teu trabalho. Olha, e que sonho tens para a humanidade que queiras partilhar connosco? João, essa pergunta, ela não é tão simples assim. Eu me coloco como um ser, né? Eu faço parte da humanidade, né? E não é só o que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. Eu desejo que a gente possa, de alguma forma, nos conectar mais com a nossa espiritualidade. Isso já nos mostra muito quem somos e o que podemos fazer nesse plano, nessa dimensão, nesse planeta que a gente vive, né? Então, meu sonho para a humanidade é que as pessoas se reencontrem, se reconectem primeiramente com a sua espiritualidade, para identificar em si as suas potencialidades, aquilo em que você pode ser útil para o outro, para o planeta, para você. Mas também que mostra também as nossas vulnerabilidades, que aí eu acho que é um exercício diário de melhora humana, né? De evolução humana. Não desconheça um ser humano que é pleno, feliz, pleno, né? E que diz, eu não preciso melhorar em mais nada. Mas, sem dúvida nenhuma, eu desejaria, sim, de verdade, com todo o meu coração, é que nós pudéssemos vivenciar um pouquinho dessa felicidade que o Reiki propõe. Então, eu acredito que os 5 princípios, né? Eu desejo para que a humanidade, em algum momento dos seus passos, encontrem oportunidades de vivenciar a gratidão, de vivenciar a confiança, né? De vivenciar uma calmaria verdadeira e genuína, mas uma calmaria interna que possa ser exteriorizada para o externo. Vivenciar um trabalho honesto, digno, que possa ser útil para a evolução coletiva e não só para si. E também que as pessoas, em algum momento, experimentem uma bondade e ser compassivo, primeiramente consigo, para que eles possam, de fato, ser compassivo com os demais, né? Então, essa felicidade eu desejo para a humanidade. Mas, primeiramente, a gente precisa encontrar essa ponte. E eu não vejo felicidade, João, me perdoa se eu estiver sendo muito simplista, né? Reducionista. Eu não consigo ver felicidade quando a gente não se conhece pela via espiritual. Não estou falando de religião, estou falando pelo ser espiritual que somos, né? E Pela que estamos. vivência espiritual, não é? Sem dúvida. Exatamente. Descobrir quem eu sou, qual o meu caminho, o que eu faço aqui, não é? E de facto eu acredito sinceramente que Reiki é um caminho que nos ajuda a chegar à coerência, ou seja, e a perceber também
quem nós verdadeiramente somos. Então, este teu desejo para a humanidade é um desejo lindíssimo e para o qual eu estou também imensamente grato. E estando já aqui a terminar este nosso Só por Hoje, Mariana, queria-te pedir então mais algo. Que desejo deixas para todos os praticantes de Reiki que te estão a ouvir? Bom, assim como eu falo para mim, falo não, né? Me proponho a praticar essa filosofia que o Reiki nos permite, né? E os 5 princípios, assim como você sempre cita, aqui eu sempre cito, né? Eu faço parte de um grupo, de vários grupos de Reiki, né? Seja ele trabalhando no contexto da saúde, seja ele trabalhando para a sociedade, lá no Templo Holístico, no Templo São Francisco de Assis, onde eu faço parte, onde eu me formei, onde eu busco sempre inspiração, os amigos que me ajudam a olhar o mundo de outra forma, que me mostram como ser um ser humano melhor para o outro, né? E também para mim. Para os reikianos é levar essa filosofia, especialmente aonde não há esperança. Nós vivemos um momento assim, recente, né? Para muitas pessoas perderam a esperança no viver, perderam a esperança no outro, né? E perderam muito a esperança em si. Então, o Reiki, que nós possamos levar essa energia do Reiki, que nós possamos levar esses princípios do Reiki, especialmente aonde não há esperança. Porque aonde há esperança, há uma chance, há uma possibilidade, há um caminho, há um norte. Né? A esperança nos move, a esperança nos motiva, nos traz uma vitalidade que nos permite levantar e dizer: só por hoje eu vou tentar. O fato de tentar já nos diz muito, né? Então, para que nós reikianos a gente não desista de levar, de mostrar esse caminho, né? Que seja aplicando o Reiki, que seja vivendo os princípios do Reiki, assim como outros valores humanos que agregam aos princípios que o mestre Mikao Usui deixou para nós, né? Até o próprio os preceitos também, né, que o imperador Kanji deixou, né? Então, eu acho que nós reikianos escolhemos. É um compromisso que escolhemos, né? É uma energia que já estava na nossa afinidade energética, né? E nós escolhemos praticá-la e escolhemos vivê-la. Então, que a gente não desista disso e que a gente possa ser esse pontinho, talvez, de esperança, de uma maneira sincera, verdadeira, né? Para que a gente transforme o mundo e a realidade em que a gente vive, em que a gente está. Só por hoje, não é, Mariana? Por hoje. Um dia de cada vez. Mariana, novamente, uma imensa gratidão pela tua doação, pelo teu trabalho, por tudo aquilo que tu partilhaste connosco aqui, aquilo que partilhas na tua vida. Desejo que sempre possas ter muito Reiki presente em tudo e que a vida sempre te traga coisas que sejam boas e positivas para qualquer desafio que possas ter. Imenso João, obrigado a ti. Muito recebo com obrigado. muito carinho, desejo o triplo para você, que a vida também seja generosa grandemente contigo por todo o trabalho que você faz e que você representa para nós da comunidade reikiana. Espero um dia estar com você aí em Portugal ou trazê-lo para cá, né? Para que a gente possa aí estreitar esses laços, essas conexões. Obrigada pela oportunidade aqui da partilha. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Mariana, e a todos. Tudo bom. Obrigada.